A paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs. Que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Meus queridos e amados, eu quero o assunto que me traz, né? Até Deus deu uma palavra a respeito disso e é sobre a Igreja dos Amores, irmãos. Ela é uma farsa ou Deus está nela? O Espírito de Deus que opera lá, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nesses 34 anos que eu estou lá, e pela situação que eu cheguei, o que eu já vi acontecer, os milagres, maravilha, a libertação, operação divina, essa igreja não foi fundada pelo missionário Davi Miranda, ela foi fundada pelo Espírito de Deus, Foi Deus que utilizou o servo dele para abrir essa igreja, irmãos. Amém? Porque Deus, ele tem amor pela nossa alma, né? Assim como Deus lá levantou Noé no passado, né? Moisés, né? O missionário Davi Miranda é um outro servo do Senhor, né? Que você vê que tem muitas das igrejas de doutrina hoje, elas tiram a base, né? Também de lá. Amém, mesmo? É bíblico que tá as doutrinas de lá. Muitos acham pesado, mas para a santidade de Deus ainda está leve, irmãos. Pela santidade que Deus exige, ainda está média. Amém, meus irmãos? Mas enquanto tiver ali, irmão, uma alma ali dentro daquela igreja, servindo o Senhor, clamando o Senhor, o Espírito de Deus está lá para socorrer todos aqueles que for lá, para renovar, batizar, dar graça, dons, operar milagre, sabe? Te dar alegria, transformar a sua vida. Quantas milhares de pessoas que foi liberta ali da bebida, das drogas, da prostituição, de tudo, sabe, do fundo do poço. Pessoas, irmãos, que conduzia, como é que eu vou dizer? Pessoas traficantes, irmãos. Hoje é servo do Senhor, prega a palavra, você cai o queixo de olhar eles. A santidade que Deus colocou, a unção do Espírito de Deus. Eu tive o privilégio de conversar com uma pessoa, um jovem, irmão, que Deus levantou. Amém? Ele falava até de atirar em Jesus. Mãe, apresenta seu Jesus, que eu vou dar um tiro nele. E a mãe perseverou e um dia ele caiu numa pior e clamou o Deus da mãe e Deus acudiu ele. Amém, meus irmãos? E Deus levantou ele, irmãos, com poder e glória, porque o Espírito de Deus, o Deus Pai, é que comanda a igreja Deus Amor. Amém, meus irmãos? Não digo isso só por palavras, não é por palavra do vento, não. Eu pude sentir. Jesus transformou a minha vida. Eu cheguei lá no fundo do poço, irmão. E o Senhor mudou minha vida. Quantos milagres, quantas maravilhas Ele fez por mim. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Livramentos grandiosos que o Senhor fez por mim, pelos meus filhos. Eu estava hoje chorando a morte dos meus filhos. Porque Deus livrou e tem livrado e tem guardado desde criancinha. Amém, meus irmãos? Olha, ainda que ela fechasse todas as portas, irmãos, fechasse todas as portas, o Espírito de Deus ia estar com cada um desse ministério, irmão, que está ali com a seriedade buscando o Senhor. Agora, aqueles que levam para o lado que se corrompeu, Deus o julgará, né, irmãos? Deus o julgará no último dia se não se arrepender. Mas isso não quer dizer que a Igreja de Deus é Amor acabou, que a Igreja de Deus é Amor faliu. Não. O Espírito de Deus está lá. Vocês lembram que Jesus falou? Que o joio tem que crescer junto com o trigo? Vocês lembram que ele falou também que a salvação é 50%? Até tem um casal, dois numa cama, um vai e outro fica. Tem dois no campo, um vai e outro fica. Jesus disse que é necessário que aconteçam os escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. É melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e caísse no fundo do mar. Quer dizer,
o castigo vai ser tenebroso. Agora, uma pessoa esfria, ela peca, aí o povo já diz, a igreja dos amor acabou. Acabou não, acabou, quer dizer, vamos lamentar por aquela que caiu, por aquela que o inimigo enganou, o pecado já passa a não ser pecado mais. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que se entristecer e orar por essa pessoa, que Deus ia fazer ela acordar. Amém, meus irmãos? Não é que a igreja acabou coisa nenhuma, não. Ela está vivia. Você está entendendo? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu fui lesado, porque antigamente, se eu cortasse a ponta do meu cabelo, ou cortasse meu cabelo, ou pintasse meu cabelo, eu tinha que ficar 30 dias de banco e eu não tomava ceia. Agora estão dando a ceia para quem está com o cabelo, alguns que estão com o cabelo pintado, e não punir ele. Mas quem vai punir é o Senhor, irmãos. O Senhor que vai punir. E se dar graças a Deus de você ter sido disciplinado, viu? É o Espírito de Deus querendo que você endireite em vida. É melhor você ser punido aqui em vida do que no último dia. Porque no último dia não tem perdão não, irmãos. No último dia, se você fez, se você não fez, você vai para o lago de fogo e acabou. Amém? Então não se sinta lesado. Não, graças a Deus que você continuou. Graças a Deus que te repreenderam quando você errou. Graças a Deus por isso, que é Jesus que te ama. Amém? Agora, quando ninguém não te repreender, você está fazendo o que é pecado e ninguém fala nada e está tudo bem, né? Você cuidado, você deve ficar preocupado. Falei, meu Deus, tu está me reservando para o último dia, vala-me Jesus. Começa a se humilhar, amém, irmãos? É um esclarecimento, porque às vezes a pessoa está ali fraco, ele está sem entendimento, não teve ainda aquele contato com Deus, irmãos. Ainda que um anjo descesse do céu, como diz a Bíblia, e falasse para mim, isso é uma fácil, eu dizer, não, anjo, tu está mentindo, porque eu não vivo ali de palavra do vento, eu vivo ali de realidade, sentimento, com Deus, Deus falou comigo. Olha, irmãos, aqui na minha igreja o culto é terça-feira de doutrina, né? Aí eu disse, não, eu já conheço a palavra do Senhor, eu não preciso estar em culto de doutrina. E comecei a não ir no culto. Pois o anjo do Senhor não me apareceu em sonho, não vi ele, mas a voz. Falou assim, eu quero você na terça-feira lá na igreja, ajudando lá, viu? Cuidado com a santidade. Olha, ele me repreendeu e eu acordei assim, temerosa, e fui, irmãos. E o culto é uma maravilha de Deus. Meu pastor é abençoado, irmão, parece um anjo, irmãos. Eu falo, esse pastor parece um anjo, amoroso, cheio da unção, da graça de Deus, irmão. Você está entendendo? Da mansidão, do amor de Deus para com todos. E a igreja é cheia. Vai pessoas que não é crente, tem novo convertido para batizar, tem 4 cultos, tem coral, grupo misto, grupo do ciclo de oração, da Fundação Reviver aquilo, né, nesses cultos. É uma benção a igreja. Vocês estão entendendo? O Espírito de Deus está lá. Deus já falou comigo lá dentro lá dentro da igreja, assim, ó. Jesus diz, falou para mim assim, tu perdoa tudo e a todos. Sabe? Perdoa tudo e a todos. Se alguém te dever, faz de conta que ele... é a mesma coisa que não te devesse. Seu coração tem que estar livre, leve. Você tem que estar puro, você tem que estar... Olha, irmão, Jesus falando na santidade dele é coisa tremenda. Amém? Principalmente nosso coração, a santidade é por dentro e por fora, mas nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração, porque é dele que sai a fonte da vida e do mal também, se você brincar. Se você não pedir Deus misericórdia e não vigiar, seu coração faz você fazer coisa para te arrebentar com a sua vida, com a sua maldade, né? Então, meus amados e amadas irmãos, o Espírito de Deus está vivinho dentro da igreja Deus Amor, viu? Mas aqueles que pecarem, se corromperem, dar mau testemunho, o Senhor o cobrará.
Se não cobrar aqui, vai cobrar no último dia, não vai ficar impune, porque a presença do Todo-Poderoso está lá. Então você não olha para o erro dos outros lá, você não olha para defeito. Não. Você não tem que espelhar no erro, espelha em Cristo. Jesus diz, olha, vocês aprendem de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Deus disse, olhai para mim e sereis salvos. Então Deus não diz para tu olhar para a falha do seu próximo. Você já pensou ali, os discípulos, era 12, né? Um era um diabo, que era Judas. Você já pensou quando Judas traiu Jesus? Se os discípulos fossem olhar para Judas e dizer, o quê? Eu, hein? Deus me defenda. Ele está com Jesus e fez esse erro todo. Deus me defenda, Jesus vou te largar. Já pensou? Não, eles ficaram firmes em Jesus. Porque Jesus era o stay dele. Jesus era o caminho, a verdade, a vida, como a Bíblia diz. Ele é isso. Então, eles escaparam por suas almas e Judas que se lascou para lá, pagou o seu preço, né, irmãos? Com a condenação, eu creio que Judas não teve salvação com a condenação, né? Então, nós temos que olhar, espelhar em Jesus. Você tem que firmar na rocha que é Cristo, viu? Que te ama, o Espírito de Deus, que te consola, que te transforma a sua vida, né, que convence você dos seus pecados, Senhor Jesus, que te liberta pelo sangue dele. Você tem que olhar para Jesus, principalmente nos dias de hoje, né, meus irmãos? Se você for olhar para a fraqueza de crente, tu tá perdido. Tu desvia logo, tu vai logo pro mundão e se arrebenta também, né? Porque tu pecar, tu voltar para trás, pecar, tu sabe teu fim onde é, né? A Bíblia é bem clarinha, né, meus irmãos? Bem clarinha, não é conversa de irmã Maria, não, a Bíblia é real. Amém, meus irmãos? Então, só para esclarecer para vocês, o Espírito de Deus que comanda a Igreja de Deus Amor, se você for lá buscar com sinceridade, se você quiser o milagre, se você quiser a transformação, a libertação, a salvação, Jesus está lá. O Espírito de Deus está lá. Amém? Tem nada perdido, a Igreja dos Amor não está corrompida não, viu, meus irmãos? Às vezes a pessoa fala assim, ela é rica, aquele monte de igreja e não sei o que. A igreja é uma instituição de caridade, ela é eterna, né? Ela vai, aquelas casas ali vai ficando até Jesus voltar, irmão, né? Parece que é riqueza, ao mesmo tempo não é, porque ela é construída para o povo congregar ali. Vocês estão me entendendo? Vocês entendem melhor que eu, né? Então, e também Deus, quando quer abençoar seu servo, Deus abençoa, Deus dá prosperidade conforme como ele quer prosperar, né, meus irmãos? Então, meus irmãos, a Bíblia mesmo fala que aqueles que vivem do Evangelho, aqueles que pregam o Evangelho, que viva também nele. Amém, meus irmãos? E também, como que eu vou dizer, a de primeiro, quando eu era, principalmente no começo ali da minha conversão, tinha as irmãs lá, a Débora, né, ali, missionário mesmo, né, gravou CDs de oração, de pregação. Naquele tempo não era que nem agora na internet que você baixa tudo de graça, né? Não, lá você tinha que comprar, começou naqueles discos, né, meus irmãos? Depois foi pro CD, você comprava, eu via que a igreja vendia muito. Eles vendiam muito, né? Então Deus deu a eles um meio deles viver, né? Através dos seus CDs, né? Dos produtos ali que eles vendiam. Amém, meus irmãos? Para sobreviver a família, né? Quando o missionário fala até mesmo o seu testemunho, quando ele começou essa igreja, ele trabalhava na padaria. Teve uma vez que ele deixou a família sem nada em casa e pagou a despesa do rádio com o dinheiro do salário dele. Amém? E aí o padeiro, irmão, foi lá e levou lá o pão para as crianças que não tinham, ajudou ele. Então a pessoa começa, irmão, do pó, né? Começa do nada, Deus prospera, vai prosperando, Deus deu os meios, né? Legal para que eles tivessem, né, meus irmãos, vivessem hoje uma vida boa depois de muito sofrimento. Aí a pessoa não entende, começa a julgar, né? Não é bem assim, né? Vê que essa igreja está quase em todos os países do mundo. E tem país que ela não consegue sobreviver, tem que mandar ajuda daqui.
né? Então é com o quê? Com os dízimos, as ofertas, os votos, com a ajuda do povo. E cada um vai receber seu galardão por ajudar essa obra que vai ganhar almas e almas. Tem ganhado, né, irmãos? Almas e almas em todo o mundo. Países pobres, enfim, né? E o Espírito de Deus se agrada porque ele está ali. Então, quando o Espírito de Deus está na igreja, ali é a libertação, salvação, santidade do povo, né? Abundância de paz, de alegria. O que eu posso dizer para vocês é isso, amém? Ela nunca vai se acabar, irmão, até quando Jesus voltar, essa igreja vai estar na terra. Porque o dono dela é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém? Ainda que muitos caiam, se corrompa, ela pode ser partida no meio, como o irmão lá teve a revelação, né, irmãozinho do outro país, que ela era dividida no meio, quer dizer, uma parte se corrompia para vaidade, por nada a ver, e a outra, só que perecia, descia para o rio abaixo, Deus mostrava. E a outra parte continuava com a doutrina primeira do missionário, né, meus irmãos? E era bem-aventurado. Então isso acontece para cumprir a palavra de Jesus, que ele falou, né? Pelo que ele falou nas parábolas, 50% os que sobe, e 50% o trigo e 50% o joio. A Bíblia é tão clara que muitas vezes as pessoas se perguntam, se abatem, acreditam em fake news. Amém? Então a experiência que eu tenho é com Deus, irmãos, Jesus que me libertou, buscando a Ele, perseverando nas provações, na luta, nas vigílias. Busquei muito a Deus na vigília. E muitos, o missionário proibia nós sair escondidinhos, que as obreiras de Deus é amor, ia para mata, orar. Por que ele proibia? É doutrina? Não, não era doutrina. É por causa que muitos carnal iam adulterar no meio da mata. E depois, claro, que quando a bomba estourasse, ia cair na onde? Na mão do missionário. Então ele cortava assim, vamos vigiar, ele dizia. Então ele proibia. Mas aqueles que o Senhor confiava, o próprio Deus mandava. Como eu. Deus tocou na obreira para me chamar, e graças a Deus por esse dia. Lá eu arrumei de Deus alicerce para lutar, para vencer provações, que se não fosse o Senhor Jesus, eu não estava aqui, nem em vida mais. Amém, meus irmãos? Nem em vida. Então eu não posso me calar quando eu vejo na internet muitos falando que a igreja acabou, né? Que a igreja é uma farsa. Não é não, a igreja é real, real. Você olha para Jesus, olha para a verdadeira doutrina e siga. Siga os passos de Jesus, não vai olhar para quem está pecando, né? Não, olha para Cristo que você sai bem, viu? Então é isso, meus amados, um esclarecimento para aqueles que, né, falam, não, eu fui lesado, mas como assim? Era apertado para mim lá no ano passado, agora tem uns que tá fazendo o que cai, não é punido, não importa. Não, você não foi lesado, não, você foi um bem-aventurado, porque Deus cuidou de você e não deixou você se corromper. Mas agora, ai dos que tá na largueza e tá achando que tá tudo bem, viu? Porque na vinda de Jesus vai ter uma surpresa. Vocês estão entendendo, irmãos? Até se subir em cima do púlpito do Senhor sem estar pronto, Deus vai cobrar. Olha, que dia foi, meu pai? Eu fui na igreja, sexta-feira. O Senhor disse assim, olha, tem uma pessoa aqui, o Senhor revelou, mas foi um jovem lá, irmão, que a igreja parou. Um jovem conservado, mais maduro, né? Ô jovem abençoado, ele disse, tem uma pessoa aqui que você tomou a ceia e você não estava pronto para tomar. Se humilha depressa. Entendeu? Agora não tem aquela fiscalização como tinha antigamente, que os obreiros lá olhavam você, se você estava vestido adequado, não, né? A consciência é sua, né? A não ser que a coisa esteja demais aí, né, meus irmãos? Mas a consciência é tua. Mas se tu tomar sem estar na presença de Deus, é perigoso o diabo entrar em você e tu desviar, acorda para a realidade. Como eu já vi isso acontecer, irmão, o Espírito de Deus usar o pastor ali, não toca na ceia, não toca. A pessoa tocou, o diabo entrou nela, desviou, foi adulterar, abandonou os filhos, virou um deserto, ficou fraca da cabeça. E o Espírito de Deus movia no pastor e dizia, não toca na ceia. Não disse quem era, mas deu o alerta na mesa da ceia. Amém? Mas o ministério não é brincadeira, não, é de Deus. Então você vê que eu falei que não ia na doutrina, né?
E o Senhor disse, o anjo do Senhor veio para mim e disse assim, eu quero selar. Cuidado com a santidade, quer dizer. Vigia. Tá entendendo, meus irmãos? E eu fui, né? Hoje é terça-feira, é dia de eu ir. Glória a Deus. Eu falei, como o Senhor é bom, Senhor, misericórdia. Então, irmãos, outra coisa também. O que é outra coisa, meu Pai do céu? Eu dirigia grupo de louvor e é muita luta. Eu dizia, um dia eu fiquei tão chateada de Jesus, olha, Pai, ó. Eu não vou dirigir mais grupo e não vou cantar também mais em grupo de louvor, não vou mais. Quando eu dormi, eu só escutei o Senhor dizendo, não, vai cantar sim. O dirigir até que ele me liberou, mas o cantar não. Hoje eu canto em 4 grupos, eu canto no coral, no misto, no ciclo de oração. Cheguei lá na igreja e já foi pôr a pasta na minha mão. Eu disse, eu vou fazer o quê? Eu já tinha ouvido Deus dizer para mim, não aceito a sua reclamação. Não. Por quê? Porque você tem que olhar para mim, não é para perseguição, não é para luta, não é para o joio, não. É para você olhar para mim. Então, irmão, eu ando na direção do Pai. Na direção do Pai. Esses dias para trás, é porque aqui eu moro longe, porque a igreja era pertinho aqui. Agora, como eles uniram as igrejas, porque era a igreja miudinha e eles uniram numa maior, essa é grande, né? Mas para você que tem 4 grupos, né? De louvor grande. Então, meus irmãos, saiu de perto de mim, antes de eu mudar, né? Disse que era pertinho de mim, na outra rua, irmão, eu lamento. Aí eu tenho que pegar o Uber para mim ir para a igreja. Então, é longe, devido ao problema no meu osso, eu não aguento estar andando, né, irmão, muito. E ali eu peguei e fiquei, passava um dia, passava outro, eu não ia no culto. Aí um dia eu senti assim, vai na igreja, não vou não. E eu senti assim, irmão, o Senhor Deus olhando para mim de cara feia. Sabe quando você olha com cara feia? Vamos supor, uma mãe, quando olha para o filho com a cara feia, que faz uma rebeldia. Irmãos, no mistério divino eu via Deus de cara feia para mim. E na mesma hora eu senti aquele temor, eu disse, fala-me Jesus, que Senhor, tu não gostou não, né, dessa minha moleza não, né, meu Pai? Tu quer eu lá mais nos cultos, né, meu Pai? Tu sabe de tudo. Irmãos, aí fui no culto, Deus falou tanto comigo, não repreendendo eu não, por causa de não, porque ele falou, eu dei ouvido, né, irmão? Eu fui, e chegando lá, Deus falou muito comigo, coisa que eu não mereço, de bom, coisa boa. Está entendendo, irmãos? Então foi maravilhoso que todo mundo parava, quer dizer, olhava para ver quem que Deus estava falando. Tanta maravilha! Quem era aquela pessoa que Deus falou que tinha como espelho na terra? Menina, é brincadeira? Jesus, Deus disse, eu te fiz, minha serva, como espelho. E eu pensava que eu vou ter que sair evangelizando minha vizinhança todinha, mas como é que eu vou fazer isso, Pai? Aqui eu não tenho ninguém, eu estou sozinha nesse lugar. Como é que eu vou ser sozinha para as casas, Senhor? Como é que eu vou fazer? E ficava pensando comigo. E lá aquele jovem diz, não precisa, minha serva. Deus usando ele. Você fala nada, não. Quando tu sai no seu portão, você for no mercado, você já está evangelizando. Eu te escolhi como espelho, não precisa você dizer um ali. Irmãos, eu não sou digna, mas Deus me vê assim. Vocês estão me entendendo, irmãos? Olha, teve lugar de eu morar, o povo, até o dono da propriedade que eu morava, ia na igreja. Até minha patroa, quando era solteira, foi na igreja comigo, irmão. Chorava no meu ombro. Vizinho na igreja. Tá entendendo? Até de eu varrer a rua, o lixo dos outros, na casa que eu morava, os vizinhos jogavam o lixo lá na lixeira lá fora. Que era 3 casas, que era 500 metros, né, irmão? 3 casas e um salão de festa lá em cima. E o povo jogava o lixo de qualquer jeito, o cachorro rasgava e jogava no chão lá. Às vezes aí quando eu ia lá ver, o lixo tava lá embaixo. Eu pegava a vassoura, a pá, o saco de lixo e vinha varrendo. E fazia aquele sacão de lixo e ponhava tudo lá na lixeira. As pessoas passavam na rua e diziam assim,
de qual igreja que a senhora é? Eles tinham curiosidade, por aqui era uma bagunça, ninguém limpava, ninguém cuidava. Era lixo para tudo quanto era lugar. Deus tem o dom da limpeza comigo, irmão. Até na igreja, muitas vezes, para lavar a igreja, banheiro, Deus também tem esse dom na minha vida. Então, irmãos, o povo, vamos supor, eu quietinho ali cuidando da obrigação, chamava a atenção da vizinhança, pelo meu zelo. E eles queriam saber de onde eu era, qual igreja que eu congregava. Porque eu limpava tudo, irmã, limpava tudo. O dono da casa dizia assim, a irmã Maria foi a melhor, até a filha dela ia lá em casa, as menininhas, dizia, minha mãe fala para os outros, Dona Maria, o que é que a sua mãe fala? Que você, Dona Maria, é a melhor inquilina que ela já teve, hora que já morou gente ali, irmão, naquela chacrinha ali, na cidade, né, era o nome, mas era a cidade, né, tinha as 3 casas e o salão de festa em cima. A senhora é a melhor inquilina, né, irmãos? O dono das casas, quando nós só lá, quase chora, mano. Quase chora, né? Então, meus irmãos, você tem que dar testemunha onde você mora. Quantas vezes o mato estava entrando dentro da casa lá da inquilina e ninguém carpia, e tinha criança, às vezes uma vez ela tinha até escorpião. A minha casa era tudo calçada, né? Porque era no fundo. Tinha um muro separando o portãozinho, né? Uma divisão. Lá era calçada, não tinha mato, né? E eu ia lá, irmão, carpir. A grama estava entrando dentro da varanda. Eu ia lá, carpia o quintal da inquilina, da vizinha. Eu deixava tudo limpinho lá. Eu fiquei ruim da coluna, irmão. Carpi tanto naquele lugar que eu fiquei meio probleminha na coluna. Deu um problema aqui, né? Diz que é lombalgia que chama, né? De tanto ali zelado aquele quintal, enfim. Esforço ali naquele lugar. Amém? Tinha uma hortinha. Criei até galinha num cercadinho lá. Vocês estão entendendo, irmão? Deus é maravilhoso. Eu ponhava a mão, prosperava. Tinha um pé de acerola lá que ele dava tanta acerola que as gaias caíam. Eu enchia aqueles potes desse sorvete de 2 litros, às vezes mandava escatar, com as baciadas, distribuía para aqueles vizinhos ali. Amém? Então você tem que ser luz onde você está. Amém, meus irmãos? Olha, já foi longo, mas vale a pena a conversa. Eu, quando começo a conversar, eu não paro. Mas eu falo aquilo que é verdade, viu, meus irmãos? Aquilo que é justo, aquilo que é verdade, aquilo que nós devemos fazer, porque o Senhor não me deixa enganado, o Senhor esclarece para mim as coisas. Amém? Quem me acompanha, não sei se tem alguém que me acompanha, pelo menos da metade para cá sabe, né? Sabe como eu sou, a palavra, tudo. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Se você nunca foi na igreja Deus é Amor, eu te convido, vai lá. Jesus vai operar maravilha na sua vida, viu? Tu pode chegar lá no fundo do poço, viu? Você vai ser lá leve, Deus vai falar com você, vai te ajudar. Se você aceitar Jesus e perseverar orando, não olhando para ninguém, mas para Cristo, obedecendo a sua doutrina, você vai cantar o hino da vitória e no último dia você vai ganhar a coroa da vida, viu? Jesus está lá, não saiu e nem vai sair não, viu? O Espírito de Deus só vai sair de lá quando a igreja for arrebatada, viu? Caso contrário, não vai não. Amém? Mesmo quando tiver um só ou 2 lá, fiel, o Espírito de Deus está lá, porque está indo pessoas lá que vai lá atrás da vitória, atrás de bênção. Vai pessoas lá, porque o Espírito de Deus leva as pessoas lá. Então ela nunca vai se acabar. Pode corromper todos, todos vamos supor, os chefes, né? Os cabeças. Mas Deus vai estar lá, porque a igreja é do Espírito Santo. Amém? Vai ter um fiel lá. E Deus vai ter não, vai ter muito, 50% do céu vai estar lá. Amém, meus irmãos? E Deus vai ser até o fim com essa igreja. Em nome de Jesus eu creio. Então, eu falando assim, Senhor, pelo que eu escutei, que eu assisti falando aí, vi falando aí, me deu uma palavra sobre esse assunto. Sabe onde é que Deus deu? O banquete de Esther. Aí aqui no capítulo 5, versículo 8, diz assim, se a Esther chegou perante o rei, e disse, achei graça aos olhos do rei, se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento. Vem o rei com a mão ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei.
Vocês estão me entendendo? Então Esther ali ficou sabendo que Naamã ia acabar com a raça dela, com o judeu. E Mardoqueu ficava sentadinho lá na porta do rei, humildezinho. E esse Amã, ele já tinha sido exaltado pelo rei, ele era um cabo importante lá. Só que ele não deu valor, ele tinha maldade no coração, ele queria matar os judeus ali. Aí o Amã foi, e Esther estava lá, né, meus irmãos, lá, era uma das moças lá, e ficava lá no palácio do rei, pelo qual ele casou com a rainha Esther, né, meus irmãos, depois. E ela diz, eu vou me apresentar a ele, vou me apresentar, e olha, se eu perecer, pereci, mas eu vou. Pediu que todas ali as moças, todo mundo jejuasse, né, irmãos, orasse ao Deus do céu. Para ela apresentar diante do rei, ela foi, e o rei disse, olha, até a metade do meu reino te será dado. Sobre a tua petição. Que maravilha, né, meus irmãos? Quando você ora e jejua, Deus intercede, irmão, por ti. E ali era aquele decreto para acabar com os judeus tudo, e ali tinham as forcas, irmão, 70 forcas, se eu não me engano. E tinha ali, irmãos, né, aquele Naamã oscilado todinha, diz, o rei vai exaltar um, então esse cabra não é eu, claro que é eu. De repente o rei, ali naquele jantar ali, a Esther falou que esse Amã aí que está querendo fazer isso. Então o rei já deu a sentença que aquele homem, antes dele, né, ir para a forca, o rei pegou Mardoqueu, montou num cavalo, vestiu ele com as vestiduras ali real de honraria e saiu na rua, e o povo dizia, esse é de quem o rei se agrada. Era Mardoqueu, humildezinho, que sentava lá na calçada. E ali Naamã achando, quando ele estava achando, esse homem que vai ser exaltado é eu, um pouco ele vê o povo, os chefes, a serviço ali do rei, vestindo Mardoqueu com a roupa de honraria, montou no cavalo e apresentou a cidade. Falou, é esse homem que o rei se agrada dele. Então Mardoqueu, ali Amã já ficou preocupado, porque o pescoço dele já ia rolar, né? E rolou. Dele e da família, foram tudo para a forca, irmãos. Então ele armou a forca e foi tudo o pescoço dele, da família que foi. E aquele decreto que era para destruir o judeu foi revogado, foi destruído. Então, essas coisas que você vê aí falando é Amã, irmão. É Amã, O Amã tramando, o Amã querendo destruir essa igreja. Mas assim como Deus, irmão, foi com a rainha Esther, e o povo judeu ali, Deus é com essa igreja e vai ser com ela. Todos Naamã que se levantar contra esse ministério, irmão, o Senhor Deus vai tratar com esses amados. Amém? Então é a palavra que o Senhor deu sobre isso. Não escute conversa fiada, mas siga fielmente, obedecendo a Deus nesse ministério. Quem vai te salvar é o Senhor Jesus Cristo. Quem te abençoa é Ele, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que cuida de tua vida. Amém? E ali Esther fez festa, ali mandou presente para os outros, regozijaram porque os inimigos foram derrotados e pela trama que se tramou para destruir, foi ali vitória e exaltação do rei, pela qual Esther virou até, irmão, rainha, casou com o rei. Então você vê que a bênção foi dobrada de todos os lados e o inimigo derrotado. Então não escuta o adversário, porque Satanás ele quer te tirar de lá, para te jogar para o mundo, para fazer se escandalizar. Aí ele derruba uns lá dentro, aí você fala, ixi, tudo caiu, eita, fulano lá caiu no pecado, tá todo mundo em pecado? Não, irmão, o dedo da mão não é igual não, olha para você ver minha mão, os meus dedos é igual? Não. Cada um tem seu tamanho, cada um é cada um. A salvação é individual. Amém? Eu faço para minha salvação, tu faz para a sua. A Joaninha lá faz para dela, a Patrícia faz para ela. E Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. Ele disse, eu vou dar a cada um segundo as suas obras. E tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Amém? Individual, você tem que olhar para Cristo e ser fiel. Mas com fulano lá pintou o cabelo, Maria, mas a Bíblia diz que o cabelo branco foi dado, é a beleza dos velhos, a Bíblia diz, é a beleza dos velhos,
Eu não tô aqui com um monte de cabelo branco, vou pintar ele aqui, porventura, o meu rosto não vai me denunciar? Eu vou querer ser jovem, mas o meu rosto vai dizer, tu não é não, Maria, tu não é. Então eu tenho que ser o que sou. Eu tenho que ser o que eu sou, natural. Já fui jovem, já fui menina, né, meus irmãos? Fui bebê. Agora eu sou vozinha, sem ter neta ainda. Não tem neta ainda não, né? Deus proverá no tempo certo, né? Deixa Deus trabalhar. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Mas eu tenho idade para ser avó, né? Quase 60 anos eu já tenho. E, enfim, é isso. Amém? Então, quando você vê alguém pecando, não fica com inveja dele, não. Não acha que você está sendo lesado porque tu está obedecendo, não. Porque lesado foi ele pelo adversário que o enganou. Tomou o que era dele. Se ele não se humilhar, no último dia ele não vai ter coroa nenhuma, ele vai ter a condenação. Mas você que está aí, né, negando-se a si mesmo, como Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz do dia a dia e siga-me. Você tem que seguir Jesus, negar suas vontades carnal e deixar Jesus fazer a dele na sua vida e tomar sua cruz. Cruz é as lutas, as provação, tentação que você vai passar, afronta, levanta de todo lado, daquilo que você pensa que não vai se levantar contra ti é o primeiro. Só que você tem que estar firme na rocha que é Cristo. Não, eu aceitei foi Jesus. Jesus é meu Salvador, Ele que me abençoe, Deus dá o pago aos meus inimigos. Perdoa e prossegue. Perdoa e prossegue. E Deus vai pelejando por você nas suas guerras, vai te dando vitória, derrubando o gigante por terra, até mesmo repreendendo os seus adversários. Meus irmãos. Muitas vezes Deus repreende eles até com a própria morte, irmãos. Experiência minha, viu? O que fala aqui, vivi tem experiência, vivi na pele, não é conversa mole, vivida, é experiência vivida, experiência com Deus. É ter contato com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. É na direção de Deus que faço, que sou e que creio e sou dirigida por Ele. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês guardem no coração de vocês essa palavra. E nunca mais vocês duvidem. Amém? A Igreja Deus é Amor não é uma farsa, é real, é do Espírito Santo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te dou graça, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pelo entendimento que o Senhor deu para a minha vida, pela obra que o Senhor fez, pelas bênçãos, vitórias, salvação, libertação, e socorro divino e a Tua orientação na minha vida até o dia de hoje. O Senhor vai continuar até o fim, porque o Senhor diz, ser fiel até o fim, dar-te-ei, até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E o Senhor também diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor prometeu que estaria conosco. O Senhor não é aquele amigo covarde que quando você está na pior, perna. O Senhor não, o Senhor está conosco, ajudando, consolando, sarando as feridas, carregando no colo muitas vezes, fortalecendo, dando a vitamina divina do Espírito Santo. Se você está no vale, Jesus está ali. Se você está na sombra da morte, Jesus está ali. Se você está na cova, Jesus está ali para te livrar do leão. Se você está na fornalha, Ele está ali para esfriar a fornalha, para não te queimar. Ele está com você. E quando tu morrer, Ele está ali para pegar teu espírito, tua alma e levar para Ele. Você vai deixar um Deus desse? Não. Por causa do pecado, de jeito nenhum. Não deseja o pecado, não. Não deseja. Foge dele, porque Ele quer te levar para o lago de fogo. Foge do pecado, das conversações malignas, das mentiras, das fake news. Foge disso tudo. Segue a verdade da palavra de Deus e Jesus, que você nunca vai se enganar. E Deus vai ser contigo até o fim. Ó Pai, abençoa meus irmãos, todos que vão assistir esse vídeo. O Senhor abençoe e dá a eles a grande vitória. Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos, em nome de Jesus.